criando aplicações para web com PHP e Zend Framework, usando uma abordagem profissional. Meu nome é Oswaldo Júnior, ex-paulino, sou autor desse curso e autor do, do blog do Código Eficiente. Qual que é a minha experiência profissional, né, para poder estar aqui falando para vocês? Atualmente, eu ainda estou cursando o curso de graduação, curso de bacharel em ciência da computação, na cidade de Marília, Univem. Só que eu já tenho aqui mais ou menos uns 2 anos de experiência programando. É relativamente pouco. Só que toda essa experiência eu pude colher algumas experiências tanto com Java como com PHP. E eu passei por algumas empresas que atualmente são um pouco de referência, né? No Brasil principalmente. E até fora do Brasil. Primeiro comecei a me formar, conheci a web praticamente utilizando Java, lá na Boa Vista Serviços. Eu tive a oportunidade e tive o prazer, né, de trabalhar com eles, graças à Univem. Eles tinham uma parceria com a faculdade onde eu curso. E fiquei lá por 1 ano e 2 meses, mais ou menos. Foi uma ótima experiência. Lá eles são muito profissionais, é uma empresa grande. Para quem teve a oportunidade de trabalhar em uma empresa grande, eu tenho o sonho de trabalhar em empresa grande, é muito legal. Para mim especialmente, não, não é o que eu queria para minha vida, não é meu plano. Eu queria ter minha própria empresa, então eu fiquei pouco tempo lá, foi o tempo que eu tive para aprender o máximo que eu pude, até surgir outra oportunidade, né? Então depois de 1 ano e 2 meses, surgiu a oportunidade para trabalhar na Business for Us, é uma empresa em que o sócio principal, o dono é brasileiro, só que hoje ela reside nos Estados Unidos, em Orlando, acho que é em Orlando. E eu pude ter a oportunidade de trabalhar com home office, era um sonho, acho que todo programador, pelo menos hoje em dia, que quer trabalhar em home office, fala, acho que é melhor, e, pô, trabalhar de bermudão, camiseta lá dentro de casa, vai ser uma benção, vai ser bom demais, só que eu não gostei muito não, viu, pessoal? Porque essa abordagem de trabalhar em casa, para quem é o programador, você não consegue separar trabalho de casa, de descanso. Então é complicado. No final das contas, você acaba trabalhando muito mais. Em vez de trabalhar 8 horas, você acaba trabalhando 10, 12 horas. Mas quem for muito organizado e quiser tentar, né? Algumas pessoas até levam uma boa. Mas pra mim não serviu muito não. Mas trabalhei lá 8 meses, foi como eu trabalhei quando eu pude trabalhar com PHP, pude conhecer basicamente todo o conteúdo que eu vou passar nesse curso foi lá que eu aprendi muita coisa. Então, espero poder ajudar bastante com essa oportunidade, né, para vocês. E hoje eu sou gestor de TI na minha própria empresa, graças a Deus, era o que eu queria. Chama Shalom Assessoria Empresarial. Na verdade, é uma empresa em que o foco dela é contabilidade. Ah, por que contabilidade? Porque a minha família já vem desse ramo, né, já tem uma empresa disso. Só que aí, em vez de eu criar uma outra empresa só de TI, eu decidi focar nessa empresa de contabilidade. E tem dado certo até então. Mas a gente ainda não tem nenhuma solução pronta, só nossa, né? Então a gente tem uma solução só para os clientes do Shalom Empresarial. Só que a gente está em 1 ano aí, a gente tem crescido bastante. Só que é um lugar que a gente está trabalhando com outra linguagem, né? Hoje a gente está trabalhando com C Sharp e tem o lado bom, o lado ruim, mas não é o foco desse curso. Provavelmente depois eu vou fazer um outro curso de Java e depois um outro curso de C Sharp e aí eu vou poder ter mais oportunidade de falar as diferenças e tudo mais. Ok? Bom, qual que vai ser a programação do nosso curso, pessoal? Na primeira aula, a ideia, no primeiro vídeo, né? Não sei se podemos chamar de aula, porque provavelmente vai ser um pouco extensa essa primeira, porque vai ter muita implementação da arquitetura mesmo, tá? Servidor, arquitetura do cliente, nem tanto, porque o cliente a gente vai implementar quase nada. Mas no servidor a gente vai implementar bastante coisa. Só que antes de implementar, a gente vai ver basicamente como funciona essa arquitetura de cliente-servidor, que a web é baseada. A gente vai poder. A gente vai criar um ambiente, né? Ambiente de desenvolvimento. Esse ambiente de desenvolvimento vai ser o que vai estar na máquina de vocês, tá, pessoal? Só que além disso, eu vou já nessa primeira aula também mostrar como que vai ser o servidor, como que vai estar a instalação lá, o que que vai estar instalado no servidor, onde que a gente vai colocar. Para fazer essa simulação, como a gente não vai ter dinheiro para comprar um servidor e hospedar fora e tudo mais,
Então, para fazer essa simulação, a gente vai usar uma máquina virtual. A gente vai colocar um servidor lá, trabalhando com um outro IP dentro da nossa rede. Só que aí a diferença é que a gente vai colocar esse servidorzinho na internet, utilizando uns serviços de DNS para colocar na internet. Vou ensinar vocês a configurar isso e tal, para poder já vocês fazerem um site de vocês, colocarem no web. E à medida que a gente for desenvolvendo, eu vou ensinar como a gente deixa tudo automático, né? Quando que a gente faz um deploy automaticamente, como a gente controla os ambientes de desenvolvimento. Vocês vão até, para quem não sabe, vão ver o que é um ambiente de desenvolvimento, um ambiente de homologação, um ambiente de produção. Vocês vão entender isso nessa aula. Então eu acho que vai ser bem legal. E depois disso a gente vai começar a ver a parte do Zend Framework, que é só a estrutura básica dele mesmo. E conhecer, antes, né, do Zend Framework, o que é MVC. Para algumas pessoas já devem saber o que é isso. Vocês podem, à medida que for saindo os vídeos, vocês podem ir avançando, não tem problema nenhum. Tá? Mas como tem gente que não sabe o que é MVC, provavelmente pode até ter gente que não sabe nem o que é orientação a objeto. Se você nem sabe o que é orientação a objeto, eu recomendo você dar uma estudadinha isso antes. Ou você vai comentando para mim aí no post. E se tiver muita gente, aí talvez eu faça um vídeo só do que é orientação a objeto para vocês, tá? Mas enfim, a gente vai mexer com o MVC, a gente vai instalar a estrutura do Zend Framework. Tá? Na terceira aula a gente vai ver o que é ORMs e como que o Zend trabalha, qual que é o ORM do Zend, que é o Zend BD. Tá? Como ele é meio antigo, existe muito Zend, perdão. Existe muitos ORMs hoje bem melhores, só que como ele já vem nativo, né, dentro do Zend, a gente vai usar ele. Existe muita implementação do Doctrine. Quem conhece mais de ORMs sabe o que é o Doctrine. Talvez eu faça uma implementação, tá? Ainda vamos ver, vai depender da minha disponibilidade nos próximos vídeos. Mas daí talvez eu faça um exemplo de uma estrutura com o Doctrine. E se eu for fazer isso, aí todos os vídeos posteriores que eu for fazer de exemplos, eu vou mostrar um exemplo no ZendBD e um exemplo usando Doctrine, como que fica, tá? Bom, no quarto vídeo, vou mostrar o que é uma CRUD. Para quem não sabe o que é CRUD, eu vou ensinar o que é CRUD. E a gente vai implementar uma CRUD genérica, tá? Que vai ser muito útil para todas as inserções que a gente for fazer, todas as manipulações do banco que a gente for fazer, com qualquer cadastramento que a gente for fazer de cliente ou de produto, ou o que for. O legal é que dá para usar essa CRUD genérica e fica bem bacana. Na quinta aula, vocês vão ter uma noção do que é rotas, das rotas do Zend, como que ele manipula as rotas da URL. Formulários, ele tem uma forma especial de mexer com formulários, mas vocês podem usar ou não, tá? No Zend isso que é legal, é tudo modularizado, então você não precisa, não é porque você está usando o Zend, você tem que usar o jeito deles mexer com o formulário, você pode mexer da forma que você quiser. Então eu vou usar, vou falar para vocês quais são os benefícios, vamos fazer alguns exemplos, e provavelmente esses exemplos vamos ver os pós e os contras. Eu falo isso porque tem alguns projetos em que eu mexo que eu prefiro não mexer com formulários. Tá? E vamos fazer algumas validações direto na view. Provavelmente a gente vai usar o JavaScript para fazer isso, tá? Na sexta aula vamos ver mais JavaScript, mais HTML, mais CSS, que isso já é o front-end. Já vai ser o que vai ser implementado lá do nosso cliente. A gente vai criar alguns layouts, tá? E algumas envios amigáveis, alguma coisa bem legal para vocês terem uma noção do tanto de esforço que precisa para fazer telas, né? Na aula 7 vocês vão ensinar o que é View Helpers. O conceito de helpers algumas pessoas já devem conhecer, mas eu vou explicar desde o que é uma helper e tal, e as helpers para view, do jeito que o Zend ensina, beleza? E por fim a gente vai usar todo esse conhecimento que a gente teve, a gente vai aplicar para fazer nosso projetinho. Provavelmente a gente vai fazer um projeto de loja virtual. Na aula 8 a gente vai implementar a estrutura básica, fazer o login e autenticação. E na 9 vão ter alguns exercícios que vão complementar essa nossa aplicação. Tá? À medida que a gente vai fazendo exercícios, vai melhorando essa aplicação. A ideia é fazer no final ter pelo menos um e-commercezinho pronto com integração com o PayPal. Bom? Ou algum outro meio de pagamento. Aí a gente vê qual que é o mais fácil no momento.
pra gente fazer, beleza? Bom, vamos lá, as tecnologias que a gente vai usar nesse curso. Uma porrada de tecnologia, né? Gente, é bastante coisa que vocês precisam ver. Mas o legal disso é que vão te dar uma visão bem geral de como funciona a web, de como funciona os servidores que estão na web, tá? Lógico que não é todos que usam essas tecnologias, tá? Alguns usam outras tecnologias, depende de como vai ser, como você desenvolver, você vai desenvolver com Java, você vai desenvolver com C Sharp, depende do que você vai fazer, tá? Só que construindo tudo, vocês vão ter uma noção de todo o fluxo, né? Todo o fluxo da informação, como que faz. Pô, quando eu digito uma URL lá, pô, para onde vai? Aonde que tá o servidor? O servidor vai tratar como essa requisição, essa URL, como que ele vai me devolver a página. Então vocês vão poder conhecer tudo isso. Isso eram coisas que eu tinha muita dúvida, principalmente nos primeiros anos da faculdade, porque quando você faz ciência da computação, por exemplo, eles não ensinam, pelo menos no meu curso não ensinou exatamente isso, na prática, né? Ensinava, mas é uma coisa muito conceitual. Mas tendo uma abordagem prática, vocês conseguem meio que quase apalpar o conhecimento, né? Fica muito mais gravado na mente de vocês. Beleza? Bom, acho que eu tenho outro slide aqui. Esse slide aqui, ó. No servidor, eu peguei aquelas tecnologias e dividi o que a gente vai ter no nosso lado servidor e o que vai ter no nosso lado cliente, tá? No servidor, o que a gente vai instalar no servidor? A gente vai instalar Apache, que vai ser a nossa aplicação de servidor mesmo. Ele que, quando a gente fala servidor, não é uma máquina, né? Não é uma máquina lá instalada, super potente, top, não é isso. O servidor em si mesmo é a aplicação que você roda nele. Nada impede de você pegar um notebook e instalar uma aplicação de servidor, seu notebook vai virar um servidor. Tá? Então, esse HTTP Server é da empresa Apache, né? Por isso chama Apache HTTP Server. E ele nada mais é que um servidor de páginas do protocolo HTTP e é hoje um dos principais servidores utilizados. Tá? Tem ele e tem o Nginx, acho que fala, não lembro o nome. Mas tem um outro também que é muito usado ultimamente, tá até roubando muito espaço da página. Mas o mais usado nos cursos, nas aulas, tá, onde você vai ver mais conteúdo ainda principalmente no Brasil, do Apache, tá? Além dele, a gente vai ter que instalar o MySQL, que é o nosso banco de dados. Aí, esse Apache, ele vai ser ligado com o PHP, que o PHP é uma linguagem de interpretação, uma linguagem, perdão, interpretada. Então, a gente precisa instalar um interpretador, ou, em outras palavras, um compilador, PHP. Tá? Eu falo outras palavras porque tem linguagens que não são interpretadas, são compiladas, então já não é um interpretador, é um compilador. Tá? Mas um PHP é interpretador. Então, a gente tem que instalar o interpretador PHP. Esse interpretador PHP é o que vai traduzir, digamos assim, nossos arquivos que nós em PHP para o Apache poder trabalhar com ele. E no Zend Framework, é o framework, esse é um framework baseado em PHP, então esse framework vai rodar na nossa aplicação, e a nossa aplicação vai rodar dentro do Apache, basicamente isso. Então, o que vai responder toda essa, quando você mandar o URL lá no cliente digitou uma URL, quando ela chegar no seu servidor, quem vai responder para o cliente vai ser o Apache, que é essa sua aplicaçãozinha aí, tá? Tudo bem. Então, do lado do cliente, o lado cliente, a gente vai usar HTML, CSS e JavaScript, que são esses três ícones na parte superior aqui. Dentro deles, existem algumas bibliotecas que facilitam muito o nosso trabalho, tá? Pro JavaScript é o jQuery, que ele vai facilitar muito, e pro CSS é o Bootstrap. Tá? Esse Bootstrap possibilita fazer design responsivo para poder olhar no celular também, ficar adaptável. Tá? E a gente vai precisar instalar HTML, CSS, JavaScript? Não, não precisa instalar nada disso não. Os nossos navegadores já suportam isso. Quando você instala uma Windows lá e vem o Internet Explorer, ele já é capaz de ler esses códigos em HTML, em CSS, JavaScript. Tá? A mesma coisa o Chrome, a mesma coisa o Firefox. Esses são mais usados, mas qualquer browser de hoje em dia consegue ler os três. Beleza? Tá.
Mas antes de você... bom, eu já falei, né, do lado cliente, lado servidor, mas eu vou explicar um pouquinho melhor desse modelo, chamado modelo cliente-servidor, que é uma arquitetura, tá? Uma arquitetura que roda em cima do protocolo HTTP. Minto, não é em cima do protocolo HTTP, não. O protocolo HTTP, que é baseado nesse modelo cliente-servidor. Bom, esse modelo, o próprio nome já diz, né? É um modelo em que você tem um servidor de um lado, um cliente do outro, ou vários clientes, não precisa ser um só. E o cliente ele vai trabalhar em cima de requisições. Ele vai lá, faz a requisição de uma página ou de alguma informação específica e o servidor responde. Existem várias formas de fazer essa requisição e várias formas de fazer essa resposta, tá? Essa resposta pode ser, pode ser em forma de arquivo XML, pode ser um download de um arquivo, pode ser em JSON, tem várias formas. E a requisição quase sempre é em cima do protocolo HTTP. Isso quando a gente fala da web, tá? Pode ser outros protocolos em cima usando essa forma de cliente-servidor. Mas o que a gente vai tratar é esse protocolo HTTP, que é, para quem não sabe exatamente o que é isso, é quando você coloca lá no site, não aparece HTTP, antes da www, ponto, nome do site e tal, aparece HTTP ou HTTPS, né? É porque a gente está falando para o navegador, falando para o browser, qual que é o protocolo que a gente vai trabalhar. O browser pode trabalhar com alguns outros protocolos também. FTP, por exemplo, é um outro protocolo para troca de arquivo. No Windows, quem já tentou abrir arquivo do próprio Windows dentro do browser, tem um outro protocolo que ele trabalha lá dentro. Mas o que a gente vai usar é o protocolo HTTP. Ele tem várias especificações, tá? Eu lembro quando eu estava no primeiro ano, eu vou falar protocolo, como assim protocolo? O que é isso? Basicamente, quando a gente fala protocolo, é um conjunto de regras bem definidas, tá? Muito bem definidas, para você poder para você trabalhar é mais ou menos um padrão. A gente define um padrão de forma de trabalho. E aí todo mundo faz aplicações em cima desse padrão, tá? Por exemplo, tem o protocolo IP também, então tem um padrão de trabalho em cima do protocolo IP, protocolo TCP, tem vários, tá? Basicamente isso. Tá, tudo bem então. O modelo cliente-servidor, ele trabalha em cima de mais ou menos de três camadas, tá? Uma camada de apresentação, camada de negócio, camada de dados. A gente vai ver bem esse exemplo quando a gente usar MVC. Não que o MVC seja a mesma coisa, não, mas lá a gente consegue separar o nosso próprio código em três camadas. Então dá mais ou menos o mesmo efeito. Só que dentro do cliente-servidor é como se ele trabalhasse com uma camada de visão, uma camada em que ele apresenta os dados para o cliente, uma outra camada do modelo que vai ser onde fica um negócio em si, e uma camada de dados. Então, se a gente for ver, basicamente a camada de apresentação seria o cliente, onde vai ser apresentado o cliente. A camada de negócio seria o nosso servidor, lá o Apache HTTP, aonde vai ser implementado, né, o nosso código e tal. E a camada de dados vai ser o nosso banco de dados, onde vai armazenar os dados. Basicamente isso, tá? Mas quando a gente for implementar o MVC, vocês vão ter uma noção bem legal dessa separação de camadas. Como eu falei para vocês, nosso curso tem uma metodologia de ser bem mastigado para vocês entenderem e poderem aplicar com outras tecnologias, enfim. Então, na minha máquina aqui não tem quase nada instalado, então a gente vai instalar agora, tá? A única coisa que eu instalei, bom, foi o nosso servidor, nossa máquina virtual. Então tá, a gente criou uma máquina virtual, eu vou disponibilizar ela para vocês, depois que tiver tudo instalado, tudo certinho, eu vou disponibilizar para vocês, tá? E aí vocês podem simplesmente baixar o VMware Player e rodar a máquina virtual já vai estar funcionando. Então, basicamente, o que é importante aqui? Deixa eu desligar ela aqui para mostrar para vocês como que eu configurei, tá? Eu coloquei 2 GB de RAM, 2 GB de memória RAM, um processador, 20 GB de HD e tal, bem simplesinho. Vocês podem colocar menos GB, tá? Não vou usar tudo isso não. Mas eu acabei colocando para não ter problema nenhum de performance. Agora, o que é mais importante aqui, ó, é a placa de rede, tá? O padrão, quando vocês criam uma máquina virtual, para quem for tentar criar, não for usar que eu for disponibilizar,
ele põe esse padrão NAT. Então, eu preciso que vocês coloquem padrão bridge, tá? Para ele é como se fosse na rede vai ficar como se fosse outra máquina. Senão ele, se no padrão NAT aqui, ele vai ser, como é que eu vou explicar para vocês de um jeito simples? É como se fosse uma máquina dentro da sua mesmo. Então o IP que ela recebe é bem diferente. Como a gente quer acessar nosso servidor como se fosse uma outra máquina dentro da nossa rede, então coloca bridge, beleza? Então tá, então a gente vai iniciar nossa máquina virtual. Pronto. Pô, mas é Linux, né, cara? Tá usando Linux aí na sua máquina? Sim, é Linux. Porque a ideia é ser profissional, né? Então a maioria dos servidores hoje em dia é tudo Linux, tá? Com exceção dos que rodam C Sharp, das aplicações que são C Sharp e tal, eles vão precisar de um servidor que é diferente do Apache, é o IIS, e ele só roda em cima do Windows Server. Então aí teria que ter o Windows, tá? Mas não é o nosso caso. Sempre que você for pegar, a maioria dos sistemas, se for mexer com PHP, você vai precisar saber Linux, cara. Então é bom você dar uma estudadinha. Mas aqui, usando, eu vou poder explicar o máximo que eu puder, tá? Bom, aqui o nosso usuário padrão é user, tá? E a senha 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ativar o non-lock aqui. Legal. Bom, a gente vai precisar primeiro logar como root, né? Que é o usuário, super usuário. A senha também é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Legal. A primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é para vocês acessarem por SSH. Como eu falei, existem vários protocolos, o SSH é um outro protocolo, mas é um protocolo para quê? Para você fazer acesso remoto. Então, digamos que você tem o seu servidor lá hospedado na local web, por exemplo, ou na Amazon, sei lá, e você quer acessar seu servidor. Você vai precisar acessar essa mesma telinha que a gente está vendo aqui de linha de comando. Para isso, o pessoal usa muito o SSH. Para o seu servidor conseguir oferecer isso, você vai precisar de uma aplicação, tá, que chama OpenSSH-server. Tá? Esse é o pacote da aplicação. Então, como que a gente vai fazer? Primeiro, o Linux tem um gerenciador de pacotes. Para quem usa Windows, vai estranhar muito, porque, pô, vocês falam pacotes, não é instalador, não é nada disso, mas a gente fala assim porque são os pacotes, no Linux é um pouquinho diferente. Mas, basicamente é isso, é um instalador, tá? Quem faz essa instalação é um gerenciador que chama apt-get. Primeiro você precisa atualizar ele, para todas as referências que ele tem, ele poder atualizar elas. É como se ele tivesse uma biblioteca com um monte de link falando onde estão os pacotes e quais são as versões dele. Então quando você dá esse update, ele atualiza tudo. Aí você vai dar um apt-get install e o nome do pacote, OpenSSH server. Aí legal, vai começar a instalar. Como é um pacote só, ele nem pede permissão, já começa a instalar e manda ver. Beleza. Então agora a gente já consegue acessar para nosso sistema por SSH. Para ter certeza, a gente verifica se o serviço está iniciado. Todo serviço do Debian, que é a distribuição que eu estou usando, ela fica no /etc /init.d, tá? Aí você dá outro barra e pesquisa o serviço que você quer, no caso SSH. Se você apertar Tab, ele já vai dar autocomplete, tá? Aí você dá um Start. Aí beleza, tá startado. Tá, e como isso funciona? Bom, lembrando que aqui eu estou no meu servidor, né? Então aqui é minha máquina cliente, ou no caso, a máquina que eu vou desenvolver. Para quem usa Windows, tem que baixar esse sisteminha aqui, put. E aqui você joga o IP do seu servidor. Pô, mas qual que é o IP do meu servidor? Vai depender muito da sua rede, tá? Mas se você quiser saber certinho, é só você entrar no seu servidor, jogar ifconfig. Aí ele vai mostrar para você. Aqui ele mostra as placas. Ele vai mostrar as placas de rede que tem. Só tem uma, que é o ETH0. Esse LO é um loopback que fala. É como se ele referenciasse ele mesmo. Tá? E por padrão sempre é esse IP, 127.0.0.1.
Mas como você tem só uma placa, aqui vai mostrar o IP dela, tá? 192.168.2.6. Se você tiver com o DNS ativado no seu roteador, ele vai receber um IP automático. Então tá, 192.168.2.6. Então, se eu for lá no meu put e jogar esse IP aqui, 192.168.2.6, pô, legal, achou. Aí ele já pede para logar. Você vai colocar user, enter, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pô, entrou. Beleza. Mesma coisa. Tá, mas por que que você não usa só o direto lá, o VMware? Bom, simples. Porque a nossa ideia é uma aplicação profissional. Então, numa empresa, dificilmente seu servidor vai estar na sua própria máquina, né? Depende da sua aplicação, mas mesmo assim, é muito raro isso. Então, você vai precisar ficar acessando da sua máquina remotamente seu servidor. Então, você não vai conseguir ter acesso a isso. Então, você só vai jogar o IP do servidor e já vai ter acesso, tá? Então, a gente vai trabalhar sempre com isso aqui. Provavelmente, nas nossas aulas, eu só vou startar o servidor e a gente já vai trabalhar no put, beleza? Legal. Agora, eu vou fazer a compilação de todas as aplicações que precisa para poder rodar certinho o PHP e o Apache no nosso servidor. Como é bastante demorado esse processo, vai ficar muito grande para colocar num vídeo. Então eu vou fazer ele aqui rapidinho, deixar a máquina, deixar nosso servidor pronto. E aí eu vou criar um post no blog do Código Eficiente para a gente poder, para vocês poderem ver passo a passo como que faz para compilar um programa, qualquer programa, qualquer código-fonte que você pode querer compilar dentro do Linux, na nossa distribuição Debian aqui. E desse mesmo método vocês podem usar para compilar o Apache e o PHP. Mas a ideia é, eu vou passar para vocês a máquina virtual já pronta, com o PHP, com o Apache, com tudo pronto já, e o código de compilação. Bom, pessoal, agora a gente vai precisar instalar essas aplicações aqui na nossa máquina que a gente vai desenvolver, tá? No caso dessa máquina aqui. Então, para isso eu baixei um aplicativo chamado Amp Server. Ele já vem tudo junto, tá? Então é bem mais simples de fazer. Eu não tenho certeza de todos os módulos que vem nele, mas se a gente precisar de algum módulo adicional, aí a gente faz a instalação só daquele módulo, não tem problema. E se por acaso vocês, mesmo se a gente não precisar, mas se vocês quiserem, vocês mandam a dúvida que eu explico para vocês como faz, beleza? E agora a gente define o browser que a gente vai usar como padrão. Eu vou usar o Chrome. Vocês podem colocar o que vocês quiserem. Não tem problema. Nosso editor para arquivos .exe. Vou deixar o Notepad mesmo. Bom, já instalou. Só dá permissão. Legal. Legal. Instalou aqui pra gente. Ele Tá, esse servidorzinho, você vai precisam poder manipular eles todos, vão poder manipular tanto o SQL quanto o PHP, quanto o Apache, tudo por aqui, tá? Não tem problema não. E vocês podem acessar direto o localhost. Aqui localhost é um apelido default que a gente coloca para a própria máquina, para a porta 127, para a porta não, para o IP 127.0.0.1 e aí para o próprio servidor, tá? Então, estando verdinho aqui, é porque está instalado, mas QL, eu acho que ele já instala também o PHP MyAdmin, que ele é um sistema feito em PHP para você manipular o banco de dados. Deixa eu ver qual que é o usuário padrão que ele coloca.
só root, sem password, tá? E aqui vocês conseguem manipular todo o banco de dados e a gente vai... Na verdade, a gente nem vai usar esse sistema, tá? A gente vai usar o... Quem quiser usar ele não tem problema não. Vai poder usar. Sabendo usar não tem problema. A gente vai usar o Workbench. É uma ferramenta para gerenciar também banco de dados, só que é da própria MySQL. Vou instalar o MySQL Installer primeiro. E dentro desse MySQL Installer você escolhe... Não, acho que é só o Workbench mesmo. Esse MySQL Installer é muito útil se vocês for instalar o banco, só o MySQL, tá? Nesse caso a gente só vai instalar o Workbench, então acho que eu instalo só ele. Legal, pronto. Aí com ele aqui a gente tem as conexões, né? Root, localhost, a gente pode conectar dentro aqui, pronto. A gente já conectou no nosso servidor. Só vai ter o sys. Mas aqui a gente vai rodar os SQLs para poder executar nossa aplicação, ok? Bom, então aqui está instalado, o web server instalado, o servidor funcionando, o SQL também está funcionando. Vou ver aqui. Legal, gente. Agora o próximo passo é a gente vai precisar colocar a nossa máquina virtual, que está dentro da nossa rede local, na internet. Como que a gente vai fazer isso? Lembrando que isso, numa empresa, isso na verdade não vai ser feito dessa maneira que eu vou ensinar, tá? Porque na empresa ela vai ter um servidor à parte, ela vai ter um servidor específico para ser visto na internet, onde o pessoal provavelmente vai ser uma outra máquina, o pessoal vai comprar um IP dedicado, talvez. Então a configuração muda um pouco. Mas para simular isso e para a gente conseguir colocar esse nossa máquina virtual, esse servidorzinho que eu passei para vocês, na internet, a gente vai precisar usar uma aplicação, um serviço na verdade, né? E aplicação também, que chama NoIP, tá? O que é isso? É um serviço de DDNS, em que ele vai instalar na nossa máquina virtual uma aplicação dele. Ele vai, toda vez que o nosso IP mudar, já que o nosso IP não é estático, né? Nosso IP é dinâmico, pelo menos o da minha máquina aqui, que é uma conexão comum. É um link da NET que eu tenho aqui, comum para usuários domésticos. Então toda vez que esse IP é dinâmico, então toda vez que nosso IP mudar, essa aplicação ela vai saber que esse IP mudou e vai enviar pro novo IP que o IP mudou e tal. E aqui nesse novo IP a gente vai ter um cadastro em que ele vai estabelecer um domínio para esse IP. Então toda vez que atualizar, ele atualiza lá também e assim por diante. Então a primeira coisa que vocês vão fazer, vocês vão entrar no IP, tá? Vão criar uma conta. Aqui eu já criei a minha conta. Vocês vão criar uma conta e nessa conta ele vai pedir um domínio, tá? Não precisam preocupar em comprar um domínio também. Só se vocês quiserem um domínio.com.br, porque aqui ele oferece alguns gratuitos, tá? E a gente vai usar um desses aqui. Eu já criei um. Deixa eu entrar na minha conta para verificar. Entrar no painel para mostrar para vocês como funciona. DNS dinâmico. Criei esse código eficiente.ddns.net, tá bom? E aí para vocês baixarem a aplicação, na verdade eu já até coloquei na nossa máquina virtual, tá? Então vocês não vão precisar.
Mas caso vocês queiram saber, é só vocês entrar em aplicativo de atualização automática. Se a máquina que vocês querem ser vista na internet for um Windows, é só clicar aqui e baixar. Se for um Mac ou um Linux, tem as opções aqui embaixo. Ok? Então eu vou ter que mostrar isso para vocês. Lembrando que ele é de graça, mas ele tem um tempo, tá? Para expirar. Aí eu espero que nesses dias a gente já consiga acabar o curso inteiro. Senão a gente cria outra conta, não tem problema. Bom, vamos lá então. Então a gente vai entrar no nosso servidor. Eu desliguei a máquina virtual. Deixa eu ligar de novo. Enquanto ele vai ligando aí, vou já entrar para o input. Aqui ainda não iniciou. Mas já consigo acessar já. Legal. Minimizar, vou trabalhar só com essa tela. Legal, quando vocês iniciarem a máquina virtual de vocês, sempre como superusuário, né? Na pasta padrão do user, que é /home e /users, se vocês derem um ls, vocês vão ver que tem duas pastas, tá? As sites, que vai ser onde a gente vai colocar os nossos sites, ou no caso só o site que a gente for implementar, mas eu vou ensinar vocês a criar vários, vocês podem criar quantos vocês quiserem. E o NoIP. Vocês vão entrar nesse NoIP, certo? Aqui vai estar todo o código que ele já traz. Vocês vão rodar um comando que chama make. Depois make install. Legal. Aí ele vai perguntar para você o login, tá? O meu é código ciente@gmail.com. Vai pedir a senha. Legal. Falando que só tem um host registrado e tal. E é isso que ele vai ser usado. Aí é a atualização, que é o tempo que ele vai ficar tentando atualizar. Pode deixar o default, que é 30, só dá enter. Se a gente deseja rodar alguma coisa na hora da atualização, não precisa rodar nada. Pronto, já instalou, já configurou. Legal, pessoal. Essa nossa instalação gerou um executável no diretório bin, diretório /usr, local bin. Certo? A gente pode executar ele no ponto barra no IP2. Está falando que já tem um processo ativo. Ok, se a gente quiser fazer outra instância, múltiplas instâncias, usar o argumento -m. Vou dar um Ctrl C para sair. Então já está rodando, tá, gente? Depois que a gente instalou no IP, agora a gente vai precisar fazer uma configuração num arquivo chamado hosts, que está dentro de etc. Esse arquivo ele é como se fosse um mapeamento de nomes de domínios para IPs. É como se fosse um DNS. Tá? Só que esse arquivo ele vai ser o primeiro local que a máquina vai tentar interpretar o domínio que a gente estiver usando. Então, por exemplo, a gente digitou, a gente está dentro dessa máquina, tá? Dessa máquina virtual, e a gente está dentro dela, imagina aquela interface gráfica e tal, e a gente está tentando acessar no browser que tiver instalado, a gente está tentando acessar localhost. O que ele vai fazer? Ele vai, a primeira coisa, antes dele procurar na internet, no DNS que a gente configurar, no servidor DNS que a gente configurar, o nome localhost, que IP que ele significa, antes de ele fazer isso, ele vai entrar nesse arquivo hosts e vai ver se tem alguma configuração aqui. Aí ele vai ver nessa primeira linha aqui, ó, pô, localhost, ele é utilizado ele é interpretado para o IP 127.0.0.1. Esse IP é padrão
para referenciar a própria máquina. Tá? Mesma coisa, tá vendo, para o nome curso server, que é o nome do servidor. Ele vai vir para a própria máquina. Então, o que a gente vai fazer? Se nessa própria máquina a gente acessar esse domínio que a gente está colocando, então ele tem que vir para ela mesma, né? Então a gente vai fazer isso também. Vai colocar 127.0.0.1. Ele vai para o próprio domínio. Código eficiente.ddns.net. Então assim, isso evita que se a gente chegar a usar o nosso próprio domínio dentro da própria máquina que está usando, que tem o site, evita dela ir procurar para a internet, ela vai procurar dentro dela mesma. Beleza? E se a gente vai colocar também um cname, né? Vou colocar o www aqui. Código eficiente.ddns.net. Legal. Agora a gente salva. Ctrl O, tá? Para salvar. Ctrl X para sair. Beleza. Aí a gente vai editar, por último, um arquivo que é o do Virtual Hosts dentro do Apache. Então, o arquivo é barra usr, barra local, barra apache 2, barra conf, barra extra, barra vhosts, barra httpd traço vhosts.conf. Tá? A gente vai entrar nele. Esse arquivo, lembra que eu falei que ia mostrar para vocês como fazer para ter vários sites? Então, nesse arquivo, se vocês quiserem ter vários sites, vocês precisam fazer vários virtual hosts. É como se fossem máquinas virtuais dentro do nosso Apache. Então a gente vai ter um servidor Apache instalado e esse servidor vai ser usado para direcionar para qual virtual host que a gente quer. Então se a gente quer um site, esse nosso site códigoeficiente.ddns.net, a gente vai fazer um virtual host para ele e vai mostrar o caminho dele, de onde ele está, tudo certinho. A gente vai editar essas informações aqui. Deixa eu já até editar. Vamos lá. Dentro dos sites, a gente vai colocar no document root, a gente vai colocar, lembra que essa pasta eu falei que vai ficar todos os nossos sites? Então lá dentro vamos criar uma pasta que é só para esse código eficiente.ddns. Código eficiente. O server name vai ser o nome lá que é do site mesmo. eficiente.ddns.net. O apelido vai ser com o www. Certo? Essas variáveis setenv, essas variáveis appenv e applicationenv, a gente vai usá-la dentro do nosso desenvolvimento, dentro do nosso código, tá? Da nossa aplicação. Como a gente vai estar desenvolvendo, ainda não vai estar em produção, vamos usar dev. E aqui dentro a gente coloca development. Certo? Depois que tiver pronto, tiver tudo certinho, a gente coloca produção. Não, minto. Esse development a gente vai usar no Apache, que vai estar instalado dentro da nossa máquina de desenvolvimento. Aqui vai ser produção mesmo. Esse é o nosso ambiente de produção. Então, production. Aí depois, quando a gente estiver desenvolvendo, eu vou mostrar para vocês o que isso interfere, tá? Aí o diretório vai ter que ser igual ao documento root. Então, código eficiente. Certo? Essas configurações são próprias do Apache. Aqui é para configurações de permissão e aqui é para ele tratar os arquivos com extensão PHP do jeito certo. Tá? Essa aqui não só é extensão PHP, mas como PHTML, ASP, ASPX, que vocês vão ver o que é cada arquivo depois. Ok? E por último, onde vai ser o arquivo de erro. Caso dê algum erro, ele vai jogar, o Apache gera um log e ele vai escrever dentro de um arquivo. Aqui a gente pode colocar também código eficiente.
eficiente. Tá, se vocês quiserem colocar mais sites, é só vocês copiarem esse virtual host asterisco 2.80 até o final dele aqui, barra virtual host. Copie ele na linha de baixo e aí altera o diretório aqui para o novo site de vocês, tá? E só isso já vai funcionar. Último detalhe é como a gente vai usar o Zend, ele especifica que o arquivo da home page ele tem que ficar dentro de uma pasta, que vai ser o primeiro arquivo chamado, dentro de uma pasta chamada public. Então, mesmo a gente tendo um diretório do nosso site aqui, dentro vai ter public, tá? Mesma coisa nessa configuração aqui. Legal, aí agora a gente vai ter que criar esses diretórios aqui para poder funcionar. Um código eficiente, Ctrl A para salvar, Ctrl X para sair. Agora vocês rodam mkdir para criar o diretório, barra home, barra user, sites, código eficiente e o mkdir de novo, barra public. E aí para autorizar, para deixar essas pastas com permissões, para ajustar as permissões, para deixar tudo certinho e todos poderem acessar, não ter conflito, até inclusive a Apache poder acessar todos os arquivos que estão dentro do diretório. chmod -r 777. Beleza. Então aí aqui a gente já finalizou as configurações do nosso servidor. E agora a última coisa que a gente vai precisar fazer é liberar na nossa rede o IP dessa máquina virtual para ele ser visualizado na internet, né? Bom, para isso a gente vai no nosso roteador. O meu roteador aqui é um Cisco, tá, gente? Então pode ser que seja um pouquinho diferente de vocês. Mas primeiro vocês vão precisar mexer no DHCP server de vocês e pegar o endereço MAC daquela máquina virtual e reservar o IP dele, tá? Para ninguém ser atribuído para esse IP. Então como vocês vão fazer isso? Vocês vão entrar na máquina virtual de vocês, rodar o comando ifconfig, vai ser esse endereço MAC aqui, tá? Da placa ETH0 é esse endereço MAC. Beleza? Feito isso, vocês vão precisar configurar essa placa de rede dentro da máquina virtual para ela receber, vai ter que atribuir um IP estático para ela, tá? O IP 192.168.2.6. Ah, mas a gente já está colocando no DHCP para ele dar esse IP, porque a gente vai ter que atribuir estaticamente aqui dentro da máquina virtual. Porque como ele é uma máquina virtual, o DHCP server não consegue enxergar esse MAC, tá? Pelo menos do meu roteador não está conseguindo. Então eu simplesmente acabei forçando essa atribuição. Como que vocês vão fazer? Vocês vão editar esse arquivo aqui, ó, etc/networking/interfaces, certo? Aí vocês colocam dessa forma. No ETE, provavelmente vocês vão estar como alto e no final alto ETH0 e vai ter na linha de baixo iFace, ETH0 net e aqui em vez de static vai estar DHCP. É só vocês trocarem para static e embaixo adicionar essas três linhas: address, o IP, a netmask e o gateway. No caso, aqui vocês colocam o endereço do seu roteador. Tá? Isso não é uma configuração básica, tá? Mas aí, se a sua rede for um pouquinho diferente, aí vocês vão precisar entender um pouquinho de rede para fazer essa configuração. Beleza? Depois vocês vão ter que restartar a rede de vocês. Usando esse comando. Start. Beleza, roda o ifconfig novamente para ter certeza. Legal.
Tá com o IP certinho aqui. Aí, para ter certeza de que está conectado com a internet, apt-get update, dá uma atualização. Beleza, está conseguindo atualizar. Show de bola. Aí, além disso, vocês precisam encontrar como configura um DMZ no roteador de vocês. No meu, é aqui em Application Games, DMZ. Esse DMZ é justamente o que permite que a gente mostre um IP dentro da nossa rede e ele fica visível na internet, tá, gente? Então aqui vocês vão colocar o IP da máquina virtual de vocês. Beleza? Feito isso, aí pronto, a máquina virtual já vai estar sendo vista pela internet. Vocês podem agora entrar na máquina virtual. Tá? Vocês têm que ter certeza de que o Apache está rodando, tá, gente? Então vamos ir lá, ter certeza de executar ele. USR, local, Apache bin, Apache CTL, vamos startar ele. Não, o meu já está startado, already is running, então beleza. Então aí é só a gente colocar o endereço, o domínio do site aqui na nossa máquina do cliente, ele já tem que conseguir enxergar, tá? Código eficiente.ddns.net. Beleza, ele já dá esse index of, que é o que ele está achando na nossa Apache. Para ter certeza de que o PHP está rodando também certinho na Apache, a gente vai escrever um arquivo aqui dentro. Lembra que a gente criou uma pastinha para esse nosso domínio? Lá em /home /user. Nosso site aqui, sites. Código eficiente. Dentro de public. Se entrar dentro de public. Aí aqui a gente vai escrever um arquivo chamado index.php. É um arquivo bem simples, tá, gente? Tô dando uma função do PHP, que é PHP info, só pra gente saber se tá conseguindo ler o PHP. Pronto. Pode adicionar. Pronto. Certo? Aqui está conseguindo, ele traz informações aqui, todas as informações do PHP que está rodando, tá? Inclusive aqui, ó, o comando que a gente usou para compilar o PHP e tudo que está habilitado nele. Beleza? Aí vocês podem descer e ver todos os módulos. Cada bloco desse é um módulo e aqui as informações dele. Beleza? Pronto, nosso servidor está configurado. Beleza? Agora vamos voltar para a nossa aula para vocês verem um pouquinho de Git. E aí a gente finaliza a aula de hoje. Beleza. Como a gente tinha falado nos slides anteriores, a gente vai trabalhar com 3 ambientes de desenvolvimento, tá? A gente vai trabalhar com um ambiente de desenvolvimento, propriamente dito, um ambiente para homologação e um ambiente para produção. Por que a gente vai trabalhar com esses 3 ambientes? Bom, porque não há empresa no desenvolvimento, geralmente a gente vai ter o time de programadores, o time de testadores e o nosso cliente final, né, que ele vai rodar a aplicação, que essa aplicação que ele vai rodar não pode ter nenhum erro, tem que estar perfeito. Então, como que vai funcionar? A gente vai trabalhar com frentes de trabalho. Essas frentes de trabalho, a gente vai ter uma frente de trabalho, ou seja, vamos mudar esse nome de frente de trabalho para uma cópia do código. A gente vai ter uma cópia do código para os programadores, a gente vai ter uma cópia do código para os testadores e uma cópia que o cliente vai usar. Os programadores, eles vai começar o desenvolvimento dessa nossa aplicação e vão gerar a primeira cópia do código. Aí eles vão começar do zero, tal, vão desenvolver até chegar num ponto em que tem bastante coisa para poder testar. Então aí eles vão pegar, copiar todos esses arquivos, mandar lá para os testadores
e os testadores vão começar a testar tudo que eles desenvolveram para procurar erros tal e tentar corrigir. Beleza. Aí eles vão fazer tudo isso, vai demorar um certo tempo. Depois disso, essa cópia que os testadores têm já vai estar toda corrigida, já vai estar tudo certo. Então eles vão mandar vão fazer outra cópia dela e mandar para o cliente final, certo? E o cliente final aí vai ter um software muito mais estável, porque já foi testado, já foi corrigido e tudo mais. Beleza. Só que não dá para trabalhar simplesmente copiando arquivo, né? Não dá para trabalhar pegando um monte, todos os nossos arquivos que a gente desenvolveu, botar no pendrive e mandar para o teste. Aí o teste vai testar, vai identificar todos os erros, vai botar no pendrive e voltar para o programador. O programador vai corrigir, botar no pendrive, voltar para o teste vai validar, tá tudo certo? Tá, vai botar no pendrive e vai jogar no nosso servidor para o cliente ver. Não dá para trabalhar assim, né? Então a gente vai usar o conceito de controle de versão. O que seria controle de versão? A gente vai colocar todo esse código, todos esses arquivos que a gente criar, dentro de um servidor, como se fosse uma pasta pública, para todo mundo poder enxergar. Só que o controle de versão é muito melhor que isso, porque se fosse simplesmente uma pasta pública, digamos que o programador pegou um arquivo, começou a editar e o testador também pegou o mesmo arquivo ao mesmo tempo. Aí o programador vai lá, salva o arquivo, acabou de fazer, salva o arquivo, só que o testador ainda tá com a cópia antiga, né? Ele não vai pegar nenhuma alteração que esse programador fez. Aí o testador vai lá, salva de novo, pronto. Aí tudo que o programador fez foi embora. Então, para que serve? Para que serve? Aí que entra uma das funcionalidades, né, do controlador de versão. O controlador de versão, quando o programador pegar um arquivo, ele já vai pegar lá com uma versão específica, vai editar. Beleza, está editando, o testador pegou esse arquivo na mesma versão, começou a editar também. Aí o programador vai lá, salva, vai gerar uma segunda versão desse arquivo. Quando o testador for salvar, o controlador de versão vai identificar que a versão que está lá armazenado nele é uma versão superior à versão que o testador está. Então ele vai falar para o testador, você vai ter que pegar de novo o arquivo, agora dessa versão mais nova. Eu vou comparar para você tudo que você editou com o que já está editado, o que foi modificado da versão que você está para a versão nova. E vou comparar para você, vou mostrar. Pode ser que não dê conflito nenhum. Se não der conflito, legal, perfeito. Mas se der algum conflito, às vezes eles alteraram a mesma linha e tudo mais, aí ele vai mostrar pra gente, fazer uma comparação mesmo de uma versão com outra, vai mostrar pra gente qual linha que foi inserida, qual linha que foi removida, o que foi removido, o que ele não conseguiu juntar. E aí ele deixa a gente tomar a decisão qual que a gente quer ficar, ou a gente quer criar um outro arquivo para unir as duas edições, entendeu? Da mesma forma do teste com produção, com qualquer frente de trabalho que a gente tiver. Na verdade, a gente pode criar quantos frentes de trabalho a gente puder. Mas como a gente está querendo trabalhar no ambiente profissional, o mínimo que a gente tem que ter seria essas 3 frentes, tá? Dentro do Git, a gente não chama isso de frente de trabalho, a gente chama isso de branches, tá? Então, assim, a gente vai criar uma branch, que seria um pedaço, né? Seria um braço de cada... um braço do código principal. E cada braço desse a gente vai colocar um nome, um para produção, para teste, um para desenvolvimento. E cada equipe vai utilizar um braço desse, certo? Então, basicamente, a gente vai instalar o Git no nosso servidor, certo? Aí vai ter o braço de produção, o braço de teste, o braço de desenvolvimento e o nosso time vai usar ele. Aqui dentro, o legal do Git é o que? Ele trabalha também não só dentro do servidor, então a máquina que estiver usando vai ter que ter o Git instalado também. Então a gente vai pegar do nosso servidor, da nossa origem, vai copiar essa branch, que já vai estar lá da origem, para a nossa branch local. Então, por exemplo, cada usuário aqui vai ter a sua máquina de desenvolvimento, não é produção não, perdão, aqui no desenvolvimento. Cada usuário vai ter o seu ambiente de desenvolvimento, seu computadorzinho,
em cada computador vai estar instalado o Git. Então aí o Git ele vai copiar, aí a gente tem a branch original, né? A branch da origem. Aí a nossa branch da máquina do desenvolvimento, nossa branch não, o nosso Git da máquina do desenvolvimento vai criar uma branch local só para a máquina dele, copiando a branch original. E aí ele vai fazer toda a atualização, tudo mais, vai fazer, vai subir, né, essas atualizações na máquina, na branch dele, local. Depois a gente vai pegar todas essas atualizações e subir para a branch original, a branch origin, que está no nosso servidor, certo? E digamos que o segundo desenvolvedor aqui, ele fez uma atualização antes do cara subir para a branch original, tá na branch local dele. Aí esse aqui também vai ter uma branch local, ele vai subir para nossa branch original. Provavelmente pode dar algum conflito, ele vai ter que visualizar qual que é a alteração, vai ter que tratar esse arquivo para não ter problema nenhum. Atualizou na branch original, beleza. Está atualizado aqui no nosso servidor, certo? O legal também é que dá para a gente trabalhar com tags. A gente pode colocar uma tag às vezes a gente desenvolveu várias funcionalidades, foi colocando. Aí chegou num ponto que a gente quer chamar isso, a gente quer especificar, falar, aqui a gente fez uma alteração muito, muito boa, muito crucial. Foi um divisor de águas, digamos assim, para o nosso desenvolvimento, nosso software. Então a gente quer marcar isso aqui, porque a gente quer, digamos que dá algum erro antes, a gente quer saber como que está o nosso sistema naquele ponto. Então dá para você colocar o que a gente chama de tags. Você marca o sistema naquele ponto e aí fica a marca lá. E depois você continua o desenvolvimento, o software tá com um monte de funcionalidades a mais, só que você quer voltar o seu código para aquele ponto. É só você, tendo a tag, você consegue fazer isso. Você consegue voltar todo o sistema de como estava antes. Tá? Mais ou menos isso. Mas na prática, gente, às vezes pode parecer meio confuso, mas na prática, às vezes eu também estou explicando, né, de um jeito confuso para vocês. Vocês podem ir perguntando nos posts, eu vou respondendo, para a ideia saciar a dúvida de vocês. Mas na prática vocês vão pegar bastante, vocês vão pegar fácil o jeito do Git, porque não é tão difícil não, tá? Legal. Só para finalizar, o Git é o que eu falei para vocês, é as frentes de trabalho, né? Vocês vão ver bastante imagens dessa na internet. Então aqui nesse nosso exemplo a gente tem uma branch development de desenvolvimento. Aqui é uma branch de release, de atualização. E aqui uma branch da funcionalidade, né? Então o que ele fez? Aqui está o branch de desenvolvimento. Ele fez uma atualização lá, fez uma outra atualização. Essas atualizações a gente chama de commit, tá, gente? Então sempre que um desenvolvedor for atualizar alguma coisa, for atualizar um arquivo, a gente vai falar que ele commitou aquele arquivo. Então ele foi lá, baixou tudo do Git lá, atualizou tudo que ele tinha que atualizar tal, e fez um commit de novo no Git. Então ele alterou, criou uma nova versão dentro do Git daquele arquivo. Então aqui tem um commit, aqui ele fez outro commit, aqui tem outro commit. Daqui ele copiou outra branch, certo? Tanto para essas duas branches que ele fez, copiou para cá, para cá. Aí aqui nessa branch, nessa cópia, ele pegou, fez outro commit, só que aqui não parou, aqui fez outro commit também. Aqui fez outro e foi seguindo duas linhas. Chegou um ponto em que ele teve que juntar de novo as branches. Aí que pode ocorrer algum conflito. Essa junção a gente chama de merge, tá? Então aqui pode ocorrer outro conflito. Aí ele fez isso, resolveu os conflitos que tinha e deu problema, voltou a esse ponto. Enquanto isso, essa outra cópia também continuou sendo desenvolvida. Certo? Com esse desenho vocês conseguem ver bem o fluxo, né, de trabalho que acontece. Aí ele pegou, fez outro, copiou para uma outra branch, fez outras atualizações, depois voltou para a branch principal. Pode ver que sempre o desenvolvimento ele vai sendo mantido, tá? Sempre, sempre. E quando que aqui ele trabalhou com branches de release e feature, mas quando a gente trabalha com as branches que eu falei, fica claro que o desenvolvimento ele fica muito à frente da produção, que é onde o cliente está acessando, e do teste também. Então, enquanto o teste está trabalhando, está testando tudo que o desenvolvimento já fez, o desenvolvimento já continua. O desenvolvimento não para. Não dá para também falar para uma equipe de desenvolvimento, programar segunda, terça e quarta, e folga na quinta e na sexta, que o teste vai avaliar o que eles estão fazendo. Dá para fazer isso, né?
E dessa forma a gente mantém um fluxo de trabalho bem bacana, tá, gente? Então vamos lá, o que a gente vai precisar, né, para poder fazer isso? A gente basicamente vai precisar instalar esse íconezinho aqui vermelhinho que é o Git, tanto no nosso desenvolvimento, na verdade na produção a gente não vai precisar instalar, tá? Na produção a gente não vai fazer uma atualização na produção, né? A gente só vai entregar o código lá na produção. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai instalar ele. Ah, mas o que são esses outros ícones? Esse ícone azul aqui, ele é de um repositório na internet. É como se fosse, como se fosse Google Drive, um diretório online. Em que essa ferramenta se chama Bitbucket, tá? E dentro desse diretório ele já é controlado com Git. Então a gente vai hospedar o nosso código lá, certo? E, e esse outro aqui chama Source Tree. Ele é simplesmente uma ferramenta para poder trabalhar com o Git, tá? De uma forma visual. Você não precisa ficar trabalhando só com linha de comando. A gente vai trabalhar com ele também, beleza? Então vamos instalar tudo que a gente precisa. O Git vocês podem pegar no site do Git mesmo. Para vocês poderem ter um repositório no Bitbucket, é só entrar no bitbucket.org. É gratuito, tá, gente? Então pode ficar tranquilo. E vocês põem aqui, ó, get start, ou get start for free. Coloca o e-mail de vocês, e vai pedir uma confirmação de e-mail e pronto, já criou uma conta, tá? Dentro da conta, agora, como eu já tenho, eu vou fazer o login aqui. Tá. Depois que vocês criarem uma conta, vocês vão poder criar times, tá? Então se tem, vocês querem ter tudo no mesmo projeto. Vocês podem juntar 3, 4 de vocês, criar um time, tudo com uma conta no Bitbucket, cria um projeto e compartilha esse projeto com todo mundo, tá? Então, projeto. Para você criar um projeto, você tem que ter um time pelo menos de um membro. Mas no projeto que eu quero criar um repositório. Então, criar um repositório. Vamos colocar aqui curso PHP curso Zend. Certo? Aqui você vai falar se ele é privado. Isso que é o legal do Bitbucket, você consegue criar repositórios privados, tá? Eu acho que o GitHub, que é um concorrente muito usado também, ele está cobrando até onde eu vi ele estava cobrando para criar repositórios privados. Mas pode ser que tenha mudado. A gente vai usar o Git mesmo. Pronto, criamos, tá? Aí a gente vai precisar do source tree. É da mesma empresa que mantém o Bitbucket, tá, gente? Chama Atlassian, essa empresa. Quem trabalha com Java vai ouvir bastante falar dessa empresa. Beleza, nosso Git já baixou, vamos instalar. Beleza. Instalar o source tree também. Aqui ele já vai pedir para você sincronizar com a conta da Atlassian.
Legal. Pede para conceder acesso. Tal, pronto. Ele vai pedir para você mostrar. Tá, essa parte você pode pular, tá, gente? Tá. Aqui você não precisa criar o SSH, chave SSH não, tá, gente? Beleza. Instalamos. Legal, agora a gente vai clonar o nosso projeto. Né? Aqui na nossa página do projeto, copia essa URL aqui. Não precisa copiar a URL na verdade. Só vocês clicarem aqui no Browse Hospital Projects, selecionar o projeto. Pronto, já colocou aí a nossa pasta dentro da nossa máquina. No servidor a gente está colocando tudo dentro de sites, né? Para o Apache poder sincronizar. Aqui a gente vai fazer a mesma coisa, só que como a gente está usando o AMP Server, ele já coloca tudo num diretório que é o AMP C2 pontos, o AMP 64, www, dentro do código eficiente que é o nosso projeto, né? Então, vou copiar esse diretório aqui. Legal. Clonar. Aqui ele vai pedir para a gente um nome de usuário para os nossos commits. Vou colocar Oswaldo apenas. Esse aqui é colocar um endereço de e-mail. Quando você trabalha em time é importante você colocar esses dados aqui para saber quem commitou, o e-mail da pessoa e tudo mais. Beleza? Legal. Então, ó, pode ver que ele já criou pra gente uma branch, que é a master. Por padrão, ele cria por padrão essa, tá? A gente não dá pra gente excluir. Então a gente vai considerar ela como sendo nossa frente de trabalho, a nossa branch de produção. A gente vai, vamos criar, ó, aí é assim, a gente vai ter as branches locais, tá? E a gente vai ter as branches remotas, que são lá no repositório. Então, no repositório, a gente já tem uma branch master. A gente vai precisar de mais branches, né? Então, vamos fazer um primeiro commit. Então, como que vai ser? Bom, lá na nossa pasta, no nosso www, código eficiente, vamos criar um diretório, aquele diretório public, né? Beleza, e aqui a gente vai criar nosso primeiro arquivo. Pode ser texto, index.php. Vai, a gente criou lá no servidor. Salvar. Aqui ele é um arquivo de texto. O meu Windows ele não está mostrando a extensão dos arquivos.
Aqui está ocultando as extensões. Beleza? Tá, e como ele está monitorando, ó, agora aqui dentro de WorkCopy, ele já mostra os arquivos que eu estou alterando. Tá? Aí a gente, para fazer um commit, a gente marca ele como stage. Tem unstage e unstage. Tudo que é stage ele vai commitar. Tudo que é unstage ele vai deixar na sua máquina. Então vamos commitar aqui. Primeiro commit. Certo? Fizemos commit. Pronto, commitamos no nossa master local. Aí a gente tem que mandar para nossa remoto, né? Para todo mundo ficar sabendo que a gente fez commit. Então a gente marca qual que a gente quer commitar. Aí a gente vai fazer a gente vai fazer o chamado push. Quando a gente manda da nossa branch para nossa branch local para nossa remoto, a gente faz um push. Quando a gente está pegando, atualizando, né, pegando uma versão da remoto para o nosso local, chama push, tá? Beleza, fizemos o primeiro commit. Atualiza aqui, ele já identificou. Certo? Agora a gente pode criar branch. Nós vamos criar uma branch dev, que é a branch de desenvolvimento. Lembra, essa aqui é a nossa produção master, né? Essa branch vai copiar tudo que tem na master. Beleza. E vamos criar uma outra branch, que é a test. Também da master. Legal. Agora a gente pode dar um checkout no search tree, que é para pegar essa branch e criar uma branch nela, e criar uma branch local. No caso da branch test, vou dar um checkout, ele vai criar uma teste também, só que local. Se você clicar aqui em Show For Output, vocês vão ver os comandos do Bash, tá? Quem manjar mais de Git ou quiser fazer no Bash também, você pode fazer. Quando você instala o Git, ele instala também um utilitário de linha de comando, que é o Git Bash. Você vai até tentar iniciar para ver, ó. Utilitário de linha de comando do Git. Beleza? Pode ver que ele adicionou outra branch aqui. Na origin ele tem as 3. E na dev aqui a gente vai fazer o checkout também da dev. Beleza? Já atualizou. Tá? Quando ele fica marcado aqui a branch que a gente tiver ativa no momento. Então a gente quer ir para master, 2 cliques, vai para master. A gente quer ir para o teste, 2 cliques, vai deixar como padrão teste, certo? Então isso que é legal, é bem fácil. Então, por exemplo, a gente está no dev desenvolvendo, então, eu tenho que corrigir um erro lá na produção. Você dá 2 cliques aqui, já vai direto para a produção, todo o seu código vai mudar para o da produção. Entendeu? Depois você volta para o dev, não tem problema. Aqui ele vai ficar marcado. Aqui são aqueles pontos de. À medida que a gente for comitando, ele vai gerando outros pontos de versão. Certo? E aqui é as tags mostrando quais são as branches que estão nessa versão aqui. No caso, todas as nossas, tá? Tanto da origem quanto as locais. Legal. Tá, então agora, pronto. Basicamente é isso, tá, gente? Agora a gente precisa fazer o quê? Mandar a nossa master lá para o nosso servidor, certo? Já que a produção tem que estar lá. Bom, quando a gente vai fazer isso, a gente tem um termo que a gente usa quando a gente vai enviar arquivos para o servidor chamado deploy, tá? Muita gente faz deploy para FTP e eu não recomendo fazer isso não, tá, gente? Eu recomendo usar o próprio... Hoje em dia o pessoal usa bastante o próprio Git. Como faz isso? Tem vários serviços na internet que já fazem esse auto-deploy, tá? Tem, por exemplo, o DeployBot, um serviço. Tá, numa empresa eu uso esse DeployBot. O que ele faz? Ele
se comunica com o Bitbucket e aí ele verifica qual que é a master. Sempre que tem um commit na master, ele fica sabendo e aí ele vai e pega toda a master, ou só as alterações dela, no caso, e comita lá no seu servidor. E aí ele te dá um log falando, ó, foi comitado, não foi comitado, tá? Só que esse aqui é pago, tá? Aí eu tive procurando algumas opções, as alternativas gratuitas. E eu encontrei umas bem interessantes. Esse Buddy. Achei bem interessante, além de ser gratuito. Tá? Então vamos visitar ele. O site do Buddy. Inclusive eu já fiz uma conta. O legal desse Buddy é que ele é gratuito, tem um plano gratuito. Bom, já entrei, já loguei. Beleza, provavelmente vai ser aqui. Vamos adicionar com o Bitbucket. Ah, ele já ligou lá no Bitbucket na minha conta. Já achou o projeto. Sincronizando. A gente vai especificar a branch que a gente quer colocar a nossa master. Aqui ele chama de pipeline, é um pouquinho diferente lá do deploy bot. Vou colocar deploy. Então, igual, recursivo. A gente quer, a cada push que a gente der, ele vai fazer deploy. Aqui. Então, SFTP deployment. Servidor. Vai colocar tudo, não vai ser só a pasta. Aqui o nosso servidor, que é código digital. Opa, código digital não, código cliente.com.ddns.net. E a gente vai fazer só um SSH, né? Para a gente poder criar a chave SSH para o Buddy, a gente vai precisar entrar no nosso servidor, tá? Logado como usuário, tá, gente? A gente tem que rodar esse comando aqui, ó. SSH caging-t DSA, certo? Ele vai criar o diretório onde vai ficar a chave privada. Vai pedir uma senha, você pode colocar a senha que você quiser. 1, 2, 3, 4, 5, 6, vou colocar. De novo.
Pronto, já criou. Agora você pode copiar todo esse código que ele gera e colar pra gente, certo? Legal. Feito isso, aí você vai ter que colocar o login. O login qual que é? É user. É o nome do usuário que você está logado, certo? Authentication mode, tá, beleza. A pasta remota no seu servidor. Já vai tentar conectar. Olha, já conseguiu conectar, ó, tá vendo? No meu servidor. Vai ser dentro de sites. Dentro de código eficiente. Vou usar esse diretório. Ok. Pastas que ele vai criar no servidor. Certo. Ele está testando e conectando. Legal, pronto, conseguiu. Já criamos nosso deploy automático. Vamos lá para o nosso e vamos rodar. Ele vai já tentar fazer o commit. Primeiro commit, ó, revisão, primeiro commit e rodar. Tá mandando para o nosso servidor, nosso primeiro commit. Legal. Agora a gente já pode testar, só acessando o código, nome do nosso site. Eficiente, ddns.net. Já está aqui já. Mas a gente já estava aqui, a gente já tinha colocado esse arquivo, né? Vamos fazer um segundo commit mudando esse arquivo. A gente criou um arquivo igual, né? Não dá para ver a diferença. Vamos lá no nosso diretório. No diretório onde está o Git. Vamos editar esse arquivo. Vamos simplesmente escrever teste na tela. Teste. Certo? Salvar. Vamos executar o nosso local para ver se está funcionando. Provavelmente vai ser localhost. Código eficiente. É que a gente ainda não configurou o virtual host no nosso local, né? Vamos já fazer isso para verificar? Vamos. Para fazer isso, a gente vai precisar aqui, ó, your virtual host. Só tem o localhost. Vamos ver de virtual host. Name do virtual host vai ser código eficiente .ddns.dev. Beleza? Tá? E o caminho dele. Vamos lá na nossa pastinha. Achar o caminho completo. Esse aqui é opcional, tá, gente? Setar. Legal. Foi criado. Aí a gente vai precisar editar no Windows o arquivo hosts, tá, gente? Lembra que a gente editou o arquivo host? Para quando a gente acessar da própria máquina. Então, esse arquivo host no Windows fica em C2 pontos. Windows System32 drivers etc. É esse arquivo aqui, host, tá, gente? Provavelmente vocês não vão ter permissão para editar. Então vocês podem adicionar aqui todos. Bem que é uma falha de segurança, né? Deixa eu colocar o meu usuário.
Legal. Vou ter permissão para tudo. Pronto. Editar. Aqui eu tenho vários mapeamentos, tá vendo? Tem muito crack que você usa de alguma aplicação. Ele vai fazer isso aqui para não ficar pesquisando. Mas pode ver que aqui, ó, o AMP ele já colocou aqui pra gente, ó, no nosso DNS, tá vendo? Legal. Então vamos tentar aqui. Código eficiente. .ddns.net .dev, certo? Ele está indo direto pro web server ainda. Ó, virtual hosts, vamos verificar. Localhost, DNS está no mesmo lugar. Uma outra coisa é que o nosso tem que ir pro public, né? A gente não está fazendo isso. Deixa eu ver se tem como eu editar esse aqui. Acho que não. Ah, ele fica nesse diretório, o arquivo do host. É só a gente ir lá e editar manualmente mesmo. Pra corrigir esse problema. Mas se vocês colocarem a pastinha certa, não vai ter problema não, gente. Aí aqui ele já cria pra gente. Pode ver que ele não faz associação de arquivo PHP. Mas vamos ver se ele completa sozinho. Se não completar, a gente edita na mão mesmo. Aqui. Root. Public. Beleza. Vamos restartar o Apache, né? Beleza. Aí, agora sim, ó. Pro teste. Certo? Então, beleza. Aqui no nosso desenvolvimento tá certo, então vamos só commitar ele. Esse arquivo aqui. Stage. Segundo commit. Commitamos. Nosso local. A gente vai fazer um push pro origin. Certo? Aí o nosso desenvolvimento, ó, pode ver que o master ficou num nível acima, os outros ficaram tudo no nível abaixo, né? Então vamos voltar e colocar tudo junto, no mesmo nível de novo. Aqui foi só um commit para teste. Então aí você seleciona a sua branch que você quer usar, o dev. Qual que é a branch que você quer ir. Então aí você vai colocar merge a branch dentro da branch da current branch, né? Da branch em questão que você está ativado. Beleza? A gente vai fazer a mesma coisa com o teste. A gente vai entrar, teste, ele vai ser nosso current branch. E a gente vai fazer um merge master dentro dele. Legal? Agora a gente vai fazer um push nossas duas branches que tem commit. Legal. Pronto. Ativar a master, que é a produção. Vamos verificar lá no nosso buddy se ele já fez. A gente pode até permitir notificação para notificar a gente quando realmente fizer o deploy. Deploy produção. Ah lá, ele já executou segundo o commit, olha que legal. Agora vamos verificar se executou mesmo.
código eficiente do ns.net. Ainda está indo para o nosso... Vamos ver se foi. Foi. Nosso dev está certo, o net não está indo o arquivo. Vamos ver por quê. Se a gente for ver nosso projeto, o arquivo, tá certo, né? Gente, index. Tá certo, tá com o teste. Vamos ver se ele mandou mesmo pro nosso servidor, né? Entra lá manualmente. Vamos ver. Home. Sites. Eficiente. Public. O index PHP não foi alterado, mas como ele mandou, será que ele mandou nessas pastinhas que ele criou? É, ó, ele colocou dentro de current. Como é uma característica do Buddy, eu não vou alterar isso. Vou deixar ali mesmo. Para corrigir, a gente pode remover esse public que a gente criou. Tá dentro dessa pasta. Vamos pegar a permissão de superusuário. Não ter problema de conseguir fazer as alterações na mão mesmo. Remover o public. Aí a gente tem que alterar lá no nosso Apache, né? No diretório. Local, Apache, conf, extra, httpd, vhosts. Legal. Aqui no nosso virtual host, ó, a gente está colocando código eficiente barra public e vamos mudar isso para corrente barra public. Mesma coisa aqui. Corrente barra public. Prontinho. Agora a gente só reinicia o Apache. Local, Apache. Bin, conf, start. Legal. Vamos verificar? Ah, agora foi para o teste. Vamos só editar uma última vez para vocês verem sempre como vai ser. Então a gente sempre vai fazer uma alteração nos nossos arquivos, como essa aqui que eu vou fazer uma agora, só que a gente vai usar uma IDE, a gente vai fazer uma alteração melhor, né? Teste 2. Vamos salvar o arquivo. Quando a gente fizer uma alteração, o Git já vai reconhecer que a gente fez essa alteração. A gente vai conferir elas. Ok, vamos fazer o commit 2. Se quiser mandar direto já para branch original, a gente vai fazer isso. O branch da origem já mandou. Legal. Aí a gente vai só conferir o nosso buddy. Olha lá, commit 2. É isso aí, já mandou o commit para lá. Aí a gente viu que já mandou. Na verdade, com o passar do tempo a gente não precisa nem ver. Provavelmente ele vai mandar uma notificação só quando tiver um erro. Então já está mandando, a gente só vai lá e verifica o DNS. Ah lá, teste 2, esse já é o nosso servidor de produção. Beleza? Bom, então recapitulando, pessoal. A gente vai primeiro, sempre, tá? O fluxo de trabalho das aulas vai ser: primeiro, a gente vai editar os arquivos do projeto. Segundo, testar no ambiente de desenvolvimento,
E é só a gente abrir o navegador e já vai estar, as alterações já vão estar lá. Depois, terceiro, a gente vai comitar no ambiente de desenvolvimento. Quarto, para não confundir aqui, eu vou colocar testar no navegador. Tá tudo certo? Tá, então a gente vai comitar no ambiente de desenvolvimento. Depois, quando tiver tudo certo na produção, quando tiver vários commits no desenvolvimento, a gente já quer mandar para produção, a gente vai comitar no ambiente de produção. Ficou basicamente só isso, tá? Comitando no ambiente de produção, o Buddy vai fazer o deploy automático pra gente, daí é só a gente ver nosso site se tá tudo certo. Ok? Pessoal, essa aula ficou bem extensa, tá? Porque, como vocês viram, são bastante pequenas tecnologias que a gente vai usar, bastante pequenas ferramentas, né? Mas que junto, usando todas elas, dá para fazer um fluxo de trabalho muito legal. E, bom, a maioria das empresas onde eu trabalhei usamos dessa forma. Eu espero que vocês tenham gostado. E vejo vocês nas próximas aulas, tá? E animação, porque a próxima aula a gente vai começar a ver o Zend mesmo, a estrutura dele. Ok, pessoal? Um grande abraço e tchau, tchau.